No primeiro vídeo do Diário Espiritual, eu falei um pouco do início da minha conversão e eu destaquei que a minha experiência com Deus ela é marcada pelo interesse de ouvir e de aprender a palavra de Deus. Eu não tinha interesse nenhum na palavra de Deus, eu achava chato ter que ouvir uma pregação, eu achava chato ter que ler a Bíblia, mas no ano de 2015 essa vontade de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, ela surgiu no meu coração. E eu destaquei que essa vontade não foi uma vontade imposta. Não foi alguém que falou para mim, olha, você tem que ouvir, você tem que ler. Não foi uma vontade também motivada por algum interesse. Eu não me aproximei da palavra de Deus para receber um milagre de Deus. E essa vontade também não teve uma data marcada. Eu não posso falar no dia tal do mês tal de 2015 eu comecei a ter vontade de aprender a palavra. Foi uma vontade que surgiu aos poucos e eu nem mesmo sei como começou. Eu me lembro que nesse início eu tinha uma fobia de estar perto das pessoas, pessoas desconhecidas, muitas pessoas. Isso começou de coisas que eu sofri na escola por conta da minha deficiência visual. Não quero entrar em detalhes sobre isso, quero deixar para um vídeo futuro aqui, eu quero focar apenas na minha conversão. Então eu tinha essa fobia. Então eu nunca me imaginei pregando a palavra de Deus. No início da minha conversão, eu nem passava na minha cabeça eu pregar, eu falar em público, mas eu pensava assim, olha, eu tenho essa dificuldade de falar em público, eu não consigo, mas eu posso ser aquela pessoa que fala para alguém individual. Eu posso ser aquela pessoa da igreja que quando alguém está passando por algum problema, aquela pessoa procura aquele irmão para dar um conselho. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu posso ser, já que eu não consigo ser um pregador por causa dessa fobia social que eu tenho, eu posso ser um conselheiro. Então eu comecei a decorar versículos. Na minha cabeça eu comecei a decorar versículos, eu ficava repetindo na minha cabeça porque eu pensava assim, quando alguém vier conversar comigo, eu tenho que aconselhar essa pessoa na palavra. Então eu preciso ter base para aquilo que eu estou falando. Eu estou falando sobre casamento, então eu vou citar versículos que a Bíblia fala sobre o casamento. Eu estou falando sobre criação de filhos, eu vou citar versículos sobre os filhos. Eu estou falando sobre tentação, eu vou citar versículos. Então eu comecei a decorar os versículos com a intenção de um dia conversar com alguém e aconselhar baseado na palavra. Então eu me lembro que eu ia decorando esses versículos e eu incluía esses versículos nas conversas que eu tinha dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha avó. Eu sempre tentava encaixar um versículo. Eu estava conversando com a minha avó, então de repente eu falava, porque a Bíblia fala isso. E eu me lembro então no início da minha conversão que eu não tinha essa ideia que eu iria pregar, nunca tive essa ideia, vou ser um pregador. Eu queria ser um conselheiro, alguém que ia conversar com alguém no individual e aconselhar baseado na palavra de Deus. Então comecei a decorar versículos. Agora, no segundo vídeo do Diário Espiritual, eu quero falar como foi a minha experiência no início da conversão com a oração. Na medida que eu fui aprendendo a palavra, conhecendo a Bíblia, ouvindo pregações, eu fui aprendendo sobre a importância da oração. Eu fui aprendendo que a oração não se resume em pedir algo para Deus, ou aquilo que você faz antes de dormir. Antes a minha vida de oração se resumia a isso. Eu orava antes de dormir, uma oração que minha mãe me ensinou desde pequeno, que era: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na paz de Deus, comunhão com o Espírito Santo. Eu fazia essa oração antes de dormir. E quando eu precisava de alguma coisa, eu orava a Deus pedindo aquilo que eu precisava. A minha vida de oração se resumia nisso. Então, na medida que eu fui aprendendo sobre a oração, eu fui aprendendo que a oração serve para você se relacionar com Deus. Não existe um relacionamento com Deus sem oração. Então, eu comecei a ter uma vida de oração. Eu comecei a orar com frequência. Eu não tinha uma frequência para orar. Então, no início da minha conversão, eu marcava horários para que eu pudesse orar, para que eu pudesse conversar com Deus. E aí então surgiu um novo obstáculo que eu precisava vencer, que era o obstáculo no sentido de que eu orava e eu imaginava que
quando eu estivesse orando, eu ia sentir alguma emoção. Eu pensava assim, eu vou orar e no meio da oração eu vou ter uma vontade de chorar, eu vou sentir um arrepio, eu vou sentir algo diferente no meu coração. E eu achava que essa sensação que eu ia sentir era Deus confirmando que estava ouvindo a minha oração. Então eu pensava assim, para eu ter certeza que Deus ouviu a minha oração, eu vou chorar, eu vou sentir um arrepio, eu vou sentir uma sensação diferente, mas eu não sentia. Eu dobrava o meu joelho, eu orava e eu não sentia nada. Eu não sentia vontade de chorar, eu não sentia arrepio, eu não sentia uma sensação diferente. E até hoje isso aconteceu em 2015, início de 2016, nós estamos em 2022. De todas as vezes que eu orei na minha vida, poucas vezes eu senti alguma coisa. Dá para encher uma mão, talvez duas, das vezes que eu orei, eu senti alguma emoção, algum arrepio, alguma vontade de chorar. Então eu ficava desanimado, eu pensava, poxa vida, eu oro, eu não sinto nada. Então isso significa para mim que Deus não está ouvindo a minha oração, ou Deus não está se agradando da minha oração. Então eu ficava desanimado, porque eu ia orar, não sentia nada e eu pensava, Deus não está me ouvindo, ou Deus não está se agradando da minha oração. Então eu pensava assim, quer saber, eu vou deixar de orar, isso não é para mim. Aí eu ficava um dia, dois sem orar, mas aquela vontade de orar falava mais alto e eu acabava voltando a orar, porém sem sentir nenhuma emoção. E aquilo estava começando a me desanimar, aquilo era um obstáculo a ser vencido. E um dia eu ouvi alguém falar, eu não me lembro se foi uma pregação, se foi alguém que falou para mim pessoalmente, mas eu ouvi falando assim, olha, em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é certeza daquilo que não se vê. Se toda vez que você orasse, você sentisse algo diferente no seu coração, se toda vez que você orasse, você sentisse vontade de chorar, um arrepio, você não precisaria ter fé para saber que Deus ouviu a sua oração. Se toda vez que você orasse, Deus confirmasse que ouviu a sua oração, fazendo você chorar, você não precisaria ter fé, porque Deus estava dando ali o sinal para você. Então o que é fé? É crer naquilo que ainda não existe, ou é crer naquilo que não se vê. Fé é eu dobrar o meu joelho e eu orar e eu não sentir nada e ainda assim sair com a certeza de que Deus ouviu a minha oração. E quando eu ouvi essa palavra me libertou daquele fardo. Então, quando eu dobrava o meu joelho para orar, eu orava, eu não sentia nada, mas eu levantava com a certeza de que Deus ouviu a minha oração. Por quê? Porque fé é ter certeza naquilo que não se vê, naquilo que não se sente. Eu não senti nenhuma emoção, eu não chorei, eu não senti nenhum arrepio, mas eu sei que Deus me ouviu. Por quê? Porque a fé é ter certeza daquilo que você não pode ver.